belas palavras de vida. Abramos então essas palavras de vida, Salmo de número 104. E por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aí, no Salmo de número 104. Salmo de número 104. Comentarista deste salmo, aliás, alguns deles comentam que os mais belos hinos já compostos para as igrejas, para o culto a Deus, foram inspirados nestes dois salmos, Salmo 103, Salmo 104, que são salmos gêmeos, são salmos que devem ser observados conjuntamente. O Salmo 103 e 104 formam um par perfeito e ilustram o equilíbrio da Bíblia. Ambos começam e terminam com as palavras, como você pode observar aí na sua Bíblia: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103 continua contando sobre a bondade de Deus na salvação. O Salmo 104 sobre a grandeza de Deus na criação. O Salmo 103 retrata Deus como o Pai com os seus filhos, e o Salmo 104 como o Criador com as suas criaturas. O Salmo 103 cataloga seus benefícios, o Salmo 104 as suas obras. Muitos estudiosos deste salmo destacam que Gênesis capítulo 1 está refletido em todas as partes dele. Poderíamos dizer que é como se o Salmo 104, particularmente, fosse um salmo em que o salmista estava pensando, lendo o relato da criação, lá em Gênesis capítulo 1, e ele então faz aqui uma espécie de comentário, ou uma versão dos dias da criação. Todos os dias da criação, do primeiro ao sexto dia, podem ser aqui observados em cada parte desse salmo, e é um excelente comentário, mas não focando ou enfatizando propriamente a criação de Deus, mas o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas com a sua palavra e com o seu poder. O Salmo 104, ele é emoldurado, ele tem uma estrutura que começa então pela autoexortação, como eu disse quando preguei no Salmo 103, uma espécie de solilóquio, ou seja, uma exortação, uma conversa com a sua própria alma, consigo mesmo, dizendo, ordenando com muita força a sua própria alma, ele conversando consigo mesmo e dizendo como se fossem duas pessoas que estivessem falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Começa dessa maneira. A moldura dele começa no verso 1, parte 1, e depois termina exatamente dessa maneira, no verso 35, a parte B, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ou adore literalmente Yahvé, a minha alma, ou todo o meu ser, sugerindo que é um salmo de louvor para um indivíduo, mas finalmente termina também com uma expressão plural, aleluia. Na língua hebraica é uma convocação, na verdade, louvai ao Senhor para todo o povo, não só para uma pessoa, mas para todo o povo, dizendo: louvem a Deus,
povo de Deus, fica bem adorar, fica bem louvar a Deus. O autoincentivo aqui é projetado para atrair cada indivíduo em sua adoração do Criador e provedor do mundo. Este é um salmo longo, como a gente observa aqui, são 35 versículos, esses próximos salmos também, o 105, o 106 são salmos longos. E ele pode ser dividido assim em torno de 5 a 7 estrofes, dependendo aqui. E eu vou aqui ler na medida em que caminhar sobre a exposição desse texto, para que a gente possa gastar o tempo aqui nessas estrofes que nós temos diante de nós. Então esse salmo apresenta na primeira frase uma ordem, né? Uma ordem do salmista ao seu ser mais íntimo para louvar o Senhor. Do verso 1b, ou a parte B do verso 1 até o verso 30, o salmista apresenta razões que sua alma tem para louvar a Deus. É como se ele dissesse: faça isso. E ele começa numa forma, essas expressões aqui do fim, do começo, do fim, bendize, ó minha alma, está numa forma nos verbos gregos, bendize, que é uma espécie de, chamados de verbos de volição, ou verbos que procuram despertar o desejo, a vontade. É um tipo de ordem a si mesmo, mas que, na verdade, procura despertar no próprio ser, na vontade, um desejo, para que se faça isso. É como se ele dissesse a si mesmo: faça isso. E então, do verso 1, parte B, até o final, até o verso 30, melhor dizendo, o salmista apresenta essas razões que sua alma tem para louvar a Deus. E eu vou dividir esse texto em 5 partes, ou 5 estrofes, e no final uma conclusão do verso 31 até o verso de número 35, que mais uma vez volta a essas ordens, né? Tanto a si, como também uma expressão para o próprio Deus e para que as pessoas possam louvar, possam se deleitar, na verdade, através das obras da criação, na grandeza de Deus. Veja aí, vejam as razões que o salmista apresenta a partir da parte B do verso de número 1. Ele apresenta essas razões, e a primeira é: louve a Deus, adore a Deus, porque Ele é grandioso no céu. Acompanhe comigo, vamos ler agora. Ele diz assim: como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Olha que linguagem. O salmista utiliza para expressar a grandiosidade do nosso Deus, desde que nós nos aproximamos aqui nessa noite, entramos nesse lugar, ou estamos ouvindo neste momento, para cultuar a Deus, para louvá-lo. Ele é grandioso. O texto diz que Ele é magnificente. Na língua original significa essa expressão excessivamente, o maior de todos. Senhor Deus meu, Tu és excessivamente grande, imenso em seu poder e glória. E veja que ele usa aqui nesses versos
até difíceis de serem compreendidos por causa das imagens, das figuras de linguagem que ele está usando. Não devemos, obviamente, tomar essas expressões do verso 1 até o verso de número 4 como fossem literais, mas são metáforas, e ele usa pelo menos aqui 4 metáforas para falar da grandiosidade do seu caráter excessivamente maravilhoso, se é que a gente pode usar uma linguagem como essa. É uma linguagem humana para falar dos tremendos atos poderosos de Deus. A primeira imagem que ele usa é o das vestes, da vestimenta. Ele usa assim, já no verso de número 1, sobrevestido de glória e majestade. Veja aqui a expressão do verso 2, coberto de luz como de um manto. Esse é o Deus. As suas vestes, ele é sobrevestido de glória e majestade. A luz, todas as luzes de todo este universo são as suas vestimentas. É como que um manto, tipo de veste muito característica deste tempo, do mundo da época, aquelas roupas usadas, cobrindo todo o corpo por causa da noite nos desertos, nos frios intensos, ou do dia, o calor terrível. Era muito conhecido essas roupas aqui. Até hoje a gente pode ver nesses ambientes em que são necessários essas vestimentas. E o texto usa essa figura de linguagem para falar que Deus tem vestes, mas Ele é vestido, sobrevestido de glória. A outra imagem é da casa. Verso 3, ele diz: pões nas águas o vigamento da tua morada. Ou seja, vigas de uma casa, da sua morada. Ele tem uma casa, mas é um edifício que é o próprio universo inteiro. Nós não podemos sequer com o melhor, o mais poderoso dos aparelhos para enxergar essas distâncias de bilhões e bilhões de anos-luz, do qual a astronomia nos informa, as mais distantes galáxias. Isso é a morada de Deus, mas a Bíblia ainda diz mais, que nem isso pode conter a Deus. Ele estabeleceu os vigamentos, as vigas, como essas da sua morada, que é todo o universo, e ainda o seu ser ultrapassa, sobrepassa tudo isso. A outra imagem que ele usa é o dos carros, ou da carruagem. Diz o verso 3, a parte B, diz: tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Olha que linguagem impressionante. Isso fala das ordens, do poder de Deus, da capacidade que Deus tem de estar em qualquer lugar, ao ponto de que quais são as coisas mais velozes que se poderia conceber naquela época? Os trovões, os ventos procelosos. Ele diz, ele toma as asas do vento. E a quarta metáfora dos mensageiros, diz o verso 4, fazes de teus anjos. Aqui, não provavelmente anjos, a palavra no original é mensageiro, e a figura que ele usa é para falar exatamente destes, olha, faz os teus anjos e a teus ministros, que é a mesma expressão, labaredas de fogo. Ou seja, os trovões, os relâmpagos, são como que mensageiros de Deus para falar de como este mundo não pode ser dominado, porque foi o próprio Deus quem criou todas essas coisas. Só Deus sabe e pode conter todas essas coisas, e todos esses fenômenos de luz, como labaredas de fogo que percorrem este mundo.
estão sob o domínio de Deus. Aqui essa metáfora, ou essas metáforas de Deus, empregando partes do universo como um manto, como um palácio, como carro, nos convida a ver o mundo como algo que lhe dá deleite, que está carregado do dom da sua energia e vivo com a sua presença. E é impressionante que lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus manipula essa ordem, quando Ele se envolve nos seus milagres, chamados milagres da natureza, quando Ele diz ao vento, pare, quando Ele anda por sobre as águas, quando Ele pega elementos da natureza e multiplica, é esse o nosso Deus, é este a quem nós somos convidados, ou somos ordenados, como que a nós mesmos, e esse é o sentimento, e o salmista aqui quando diz, bendize a minha alma, este Deus grandioso, ele está dizendo, porque este Deus é grandioso, desta forma, como essas metáforas nos mostram, nos apontam, para que nós olhemos que o Deus a quem cultuamos é de fato merecedor, é o mesmo Deus, é o Deus triuno, que à luz do Novo Testamento, a segunda pessoa da Trindade se encarna e manifesta da mesma forma o seu poder no tempo da sua encarnação, quando esteve sobre nós, ainda está encarnado, é verdade, mas agora está à destra do trono nas alturas, mas quando esteve conosco no seu ministério terreno, Ele demonstrou exatamente isso, e cumpriu exatamente essas palavras, porque nele foram demonstradas exatamente todas essas coisas. Mas mais ainda, em segundo lugar, por quê? Por que a minha alma e a sua alma, como povo de Deus, nós devemos bendizer, louvar o Senhor? Verso 5 a 9, porque Ele é supremo sobre a terra. Acompanhe na sua Bíblia, veja aí, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas, à tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. O que dizem esses versos? Que Ele é supremo sobre a terra, não só domina os céus dos céus, não só é sobrevestido de glória e de majestade, mas Ele, quando olhamos para as criaturas, olhamos para esta terra, nós também percebemos que Ele é supremo sobre ela. Verso 5 nos diz que Ele estabeleceu todas essas coisas, ao ponto de dizer, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo algum, porque senão tudo se desintegraria. Aliás, se a nossa terra, este planeta, estivesse alguns centímetros mais próximos do Sol, por exemplo, não haveria vida sobre a face da terra, vida como nós conhecemos, porque não haveria um ambiente, um habitat propício para a vida. Se fosse 1 centímetro um pouco mais distante do Sol, também não haveria possibilidade de vida. O texto diz, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Ainda o texto diz que Ele cobriu essa terra com os oceanos, diz o verso de número 6, tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas.
Versos 7 e 8 dizem que Ele formou o seu relevo, as montanhas, os montes, os abismos, todas as costas e as encostas, tudo isso foi criado por Deus. Ele é supremo sobre a terra. Verso 9 diz que Ele estabeleceu também as suas fronteiras, né? E é bom a gente olhar para essas coisas nesse texto, com um olhar do povo daquele tempo, dos israelitas, especialmente para quem essa revelação de Deus foi demonstrada. O povo de Israel é um povo que tem medo do mar. Não há tradição, na verdade, em Israel, embora parte do seu território estivesse frente ao mar, o mar Mediterrâneo, o grande mar como eles conheciam, né? O mundo daquela época, eles não eram um povo marítimo, eles tinham medo do mar. E quando o salmista mostra dessa maneira a grandeza de Deus, ou seja, aquelas coisas que podem causar medo, temor, ele diz: não temam, porque o Deus sobrevestido de glória e de majestade, o Deus magnificente, Ele criou e colocou estas coisas no seu devido lugar, colocou inclusive uma fronteira, diz o verso 9, puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. E aqui ele faz uma lembrança do dilúvio, capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis, dizendo: isso não acontecerá mais. São as mesmas palavras que o próprio Deus, numa aliança com Noé, disse: nunca mais as águas, essa terra será coberta por um dilúvio. Terceira razão que ele nos dá aqui, agora uma parte maior aqui, do verso 10 ao verso 18, acompanhe na sua Bíblia. Ele é o mantenedor da vida, é Ele quem mantém. Olha aí, verso 10, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Ele fez surgir as fontes das águas na terra. Quando no verso 9 ele diz que estabeleceu limites, uma divisa, e aí então ele começa a falar das águas. E por que fala exatamente disso, praticamente do verso 10 ao verso 18? Porque até hoje nós entendemos, e é o grande fato, a necessidade que nós temos de águas. Não haveria vida, não haveria como vivermos. E por isso diz o texto que ele fez surgir as fontes das águas na terra. O ser vivente no campo, diz o verso 11, os animais selvagens, na parte B do verso 11, os pássaros nos céus, que dependem exatamente disso. Depois, ainda, ele criou as condições climáticas para trazer a chuva à terra. Todas as condições, dizem os versos 13 até os versos 15, mais uma imagem impressionante: do alto de tua morada regas os montes, ou seja, Ele que faz cair a chuva, faz descer o seu sol, chuva sobre maus e bons, e farta-se do fruto as tuas obras, fazes crescer a relva.
É assim que as Escrituras mostram todos esses fenômenos. Ele formou um habitat para os seres vivos, diz o verso 16 ao verso 18. Eles tomam força, as árvores do Senhor, olha os termos, as árvores dos bosques, os cedros do Líbano e tudo isso que nós chamamos de ecologia, essas grandes matas, ele diz, elas foram plantadas pelo Senhor. As árvores para os pássaros tornam um habitat fantástico e todo preparado, diz o nosso texto, para essa realidade. Os montes e os penhascos, inclusive para os animais, para o texugo, para os arganazes, para as cabras monteses, todas elas, todos esses animais que sobrevivem, que dependem desses ambientes, lá eles estão, porque foram colocados ali pelo próprio Deus. Nos Salmos, num livro que o pastor John Stott comenta sobre alguns dos salmos favoritos, esse é o título do livro, Salmos Favoritos, Stott aponta que os verbos, até a parte do verso de número 9, até de 1 a 9, estão todos no passado, porque se referem à criação de Deus, e agora, na língua original, os versos a partir do verso 10, até na verdade o verso número 23, estão no presente, e são nestes versos que nós temos o fato de que Deus não só criou o mundo, mas Ele mantém todas as coisas. Isso nos lembra, irmãos, de que nós não somos deístas, nós somos cristãos. O que é o deísmo? Deísmo foi uma doutrina no auto-iluminismo que expressava da seguinte maneira, que Deus criou todas essas coisas, sim, como a causa primária de tudo, mas como um relojoeiro, ele deu corda no relógio e colocou na prateleira, e agora são as leis inexoráveis, as chamadas leis da natureza, leis físico-químicas e biológicas que dominam tudo isso. Essa não é a visão cristã de todas as coisas. Veja esse texto e outros textos mais. Eles colocam Deus, demonstram Deus, falam de Deus como o Criador de todas as coisas, mas aquele que mantém todas as coisas. Tudo isso que se chama por aí de leis da natureza é uma maneira, na verdade, secularizada da maneira como é usada hoje. Antigamente os filósofos e teólogos entendiam de maneira diferente, mas como são usadas hoje pela ciência moderna dos nossos dias, são, na verdade, maneiras de comunicar a total ausência de Deus. Ou seja, no mundo secularizado não há espaço para o Deus Criador, mantenedor da vida, o Deus providente. Nós somos convocados, a nossa alma convocada a olhar de maneira diferente para este mundo, de tal maneira que quando a gente vê um relâmpago no céu, um trovão, uma chuva que cai, uma árvore, olhar para tudo isso, para toda a natureza, para os animais do campo e dizer que é Deus quem mantém todas essas coisas. É Deus que ativamente está presente. Nós somos convocados a olhar para o mundo assim. A teologia cristã reconhece, é claro, que existem duas causas para todas essas coisas, uma primária e uma secundária. A causa primária é transcendente, é este Deus magnificente, este Deus supremo. As causas secundárias são isso que chamamos de leis da natureza. Mas quando olhamos de um ponto de vista cristão, nós temos que olhar de maneira diferente. Entender que o que nós chamamos de leis ou dessas causas secundárias, do porquê as coisas ocorrem neste mundo e chamamos de leis naturais, está por trás de tudo isso o próprio Deus a quem nós cultuamos.
O problema é que o mundo secularizado em que nós vivemos se orgulha em ter descoberto as causas secundárias e eliminado Deus. E por causa disso mesmo, olham para a vida, olham para todas essas coisas e não veem absolutamente significado algum. Mas quando uma das grandes bênçãos de olhar para a vida, nessa perspectiva que o salmista nos conclama a olhar, é que a gente percebe significado nas coisas. Lembro de um professor na faculdade de filosofia dizer exatamente assim, e ele era um ateu, e ele dizia assim, começou certa vez uma aula dizendo, olhando um texto filosófico e na área de ciências, disse o seguinte: olha, se nós começarmos a pensar na existência como não havendo nenhum ser transcendente por trás de todas as coisas, nós não vemos significado algum nas coisas, não há sentido. É exatamente isso. As coisas só fazem sentido, isso que o cristianismo tem dito. A vida só tem significado, as relações, os seres humanos só encontram valor e significado quando pensam na vida numa perspectiva em que Deus existe e que Ele está presente e não está calado, mas é um Deus que se revela e que dá significado exatamente às relações entre as pessoas, e que redimidos nós podemos demonstrar amor verdadeiro um ao outro, e podemos nos relacionar e perceber que há sentido, e olhar para a vida, para todas as coisas e perceber significado também. Em quarto lugar, nos dá uma quarta razão para que nossa alma louve, adore a Deus. Verso 19 ao verso de número 23, ele diz: fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Esta é a razão, é que Ele criou o tempo e as estações, até isso. Um dos textos da história, da teologia e da filosofia também, que trata da questão do tempo, e que é muito interessante a maneira como ele aborda, e é uma referência, na verdade, até hoje, e tem sido estudado para entender a ideia de tempo, do significado do tempo. É um texto de Agostinho de Hipona, lá nas suas Confissões, no livro 13, ele fala do tempo, do mistério que é o tempo, entender o tempo. Quem criou o tempo? O próprio tempo, então, é algo criado. É uma reflexão, como diz que ele faz, de Gênesis, do capítulo 1, da criação de Deus. Ele diz, no verso 19, fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, e assim todas essas coisas foram criadas, a lua e o sol, para marcar esses períodos, os movimentos da terra. Tudo isso, de uma forma misteriosa, criados por Deus, propiciaram também essa noção temporal. A vida, a nossa vida pelo menos, não é um eterno já, um eterno agora. Isso só Deus é, porque Ele está fora do tempo.
mas pode também intervir no tempo. Eternidade é exatamente isso, não é que ele existe, não é existir simplesmente, tanto eternamente para o passado ou eternamente para o futuro, porque assim nós estamos dando uma noção temporal à ideia de eternidade, mas eternidade é muito mais do que isso, por isso nós chamamos de Deus como eterno, ou seja, para Deus tudo é um eterno agora, um eterno já. Ele vê tudo, todas as coisas ao mesmo tempo para nós. Mas para ele tem toda a eternidade. Entenderam isso? Difícil. Mas C.S. Lewis, no livro dele sobre oração, e diante dessa questão, ele faz uma explicação interessante. Aquela pergunta que as crianças fazem, muitas vezes, podem pensar: como é que Deus pode? Milhões de pessoas crentes neste mundo, nesse exato momento, como Ele pode ouvir as milhares de oração nesse exato momento que crentes, homens cristãos, mulheres cristãs estão fazendo nesse exato momento? Já pensaram nisso? Crianças, pensaram? Como é que agora, nesse exato momento, tem alguém lá no Japão orando? Outro na Austrália, outro na Europa, e aqui no Brasil, como é que... Por quê? A Bíblia diz que Deus ouve as orações de todos eles, porque Deus é eterno, Ele tem toda a eternidade para nos ouvir. Em Deus não há sucessão, não há cronologia. Tudo para Deus é um eterno agora, um eterno já. O tempo é uma criação de Deus. Ele criou estes astros e os movimentos da terra para que marcassem o tempo. O sol, a lua, tudo isso é um ponto de referência para Deus, para nós, para a nossa existência. Mas Deus é eterno, não está no tempo. Quinto e último lugar, Ele criou um mundo cheio de variedade. Nosso Deus é um Deus criativo. A certa altura, o salmista também fica impressionado com essas palavras, ao observar, ao meditar na criação, na lei de Deus, ou naquilo que foi dito sobre Deus nas primeiras páginas da Escritura. E veja o que ele diz no verso 24: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, ou literalmente o Leviatã, um ser que formaste para nele folgar. Olha o que ele diz a respeito deste monstro marinho. A palavra aqui no original para folgar, para nele se divertir ou dançar, enquanto esses monstros marinhos brincam nos mares. Deus se diverte em todas essas coisas. Deus se entretém em todas essas coisas. Deus tem prazer em todas essas coisas. Nós vamos ver isso mais adiante. Veja, verso 27, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo, se lhes dás,
eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, nesse verso 24, em primeiro lugar, as características dessa criação. Veja, a palavra variedade aqui é para numerosas. Como são numerosas, Senhor? Como são variadas? Que variedade, Senhor! E ainda, ele diz que todas elas são cheias de sabedoria, porque aquele que fez todas estas coisas é sábio, absolutamente sábio. E mais ainda, a palavra riquezas aqui, no finalzinho do verso 24, fala daquelas coisas que existem nesse mundo, mas que não surgiram. Essa palavra riqueza é usada sempre na Escritura num contexto em que elas simplesmente não aconteceram, elas foram formadas, elas foram forjadas, todas elas foram feitas por Deus. É este o nosso mundo, cheio de significado, todas as coisas são belas, como Deus as criou. Verso 25, 26, veja que as criaturas do mar, como diz, foram criadas para o próprio deleite de Deus, é isso que está expressado nesses versos, e todos eles, do verso 27 ao verso 30, mais uma vez, dependem de Deus. Há uma absoluta dependência de todas essas coisas, como se ele dissesse: se Deus não provesse, se Deus não providenciasse, o mundo se desintegraria, as coisas simplesmente morreriam, simplesmente. Veja que uma atenção especial aqui deve ser dada aos versos 29 e 30, veja aí: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, o sopro, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Eles declaram, como diz um comentarista, de forma negativa, a mesma dependência das criaturas afirmadas aí nos versos 27 e 28. O autor acaba de dizer que as criaturas esperam de boca aberta que Deus as alimente, e Ele o faz. Agora ele afirma que se Deus retiver a respiração por um momento, eles morrem e voltam ao pó. O que é interessante aqui é que a palavra sopro no verso 29 e a palavra traduzida como espírito no verso 30 são a mesma palavra, o que nos lembra, meus queridos, que em todas as áreas, em todos os sentidos, nós dependemos do sopro de Deus, do sopro vivificador de Deus. Isso tanto nos leva de volta a Gênesis capítulo 2, onde se diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele, e colocou um espírito nele, ele passou a ser alma vivente. Como também nos remete para o Novo Testamento, para a ideia lá de João capítulo 3, verso 5, de que se alguém não nascer de novo, nascer de cima, nascer da água e do Espírito, do sopro de Deus, do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, tanto então, isso é interessante aqui, a nossa própria vida física é mantida por Deus, pelo sopro de Deus, assim como também a nossa própria vida espiritual. A nossa vida com Deus, a nossa natureza transformada, é pelo sopro de Deus, é pelo Espírito de Deus. Não há vida em nenhum sentido sem a ação do próprio Deus. Concluindo, o Salmo termina nos levando a uma profunda reflexão. Ele termina este salmo com oração. Do verso 31 até o verso 35, ele traz algumas expressões.
algumas delas das mais profundas que a gente pode conceber. Veja o verso 31 e 32, ele fala de Deus. Diz assim: a glória do Senhor seja para sempre. Veja essa expressão agora: exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Mas preste atenção nessa expressão que, vez ou outra, no corpo do Salmo, ele, de certa maneira, nos fala: exulte o Senhor por todas as suas obras. Essa é uma oração pela glória e a alegria do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: regozije-se Yahvé, ou regozije o Senhor em seus feitos. Ele não está falando aqui para nós nos alegrarmos em Deus, ele está dizendo como que orando a Deus e suplicando para que o próprio Deus se alegre, se regozije, exulte nas suas obras. Ele se alegrou nas obras da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, nos diz que quando Deus criou todas as coisas, Ele ia dizendo: isso é bom. Quando criou o homem, disse: isso é muito bom. Naquela era da criação, os anjos, segundo Jó capítulo 38, verso 7, os anjos cantaram de alegria, diz Jó. E a sabedoria está repleta de alegria, diz Provérbios, que é uma personificação da própria palavra de Deus, do Cristo pré-encarnado. Provérbios 8:30. Deus se alegra, Deus se regozija, Deus dança de alegria e prazer na sua criação. A teologia chama isso de, tem um termo para isso chamado pericoreses, que fala exatamente dessa alegria, do prazer, como que dançando Deus triuno em alegria, em ter feito todas as coisas. Isso se refere ao prazer que Deus tem em tudo que fez. Jonathan Edwards, um importante teólogo, dos mais importantes teólogos e filósofos dos Estados Unidos, cristão, em um dos seus tratados mais magistrais, ele diz que Deus se agrada, a tese dele, na verdade, é que Deus se agrada na criação, porque a criação exibe sua glória, e a glória de Deus é o objetivo principal de Deus em todas as suas obras. Edwards chamou a atenção para isso com base exatamente nesse verso, e em outras passagens, que diz que a glória do Senhor dure para sempre, que o Senhor se regozije, se alegre em todas as suas obras. O pastor batista John Piper, norte-americano, ele retoma essa ideia em livros dele, como Desejando Deus, eu não sei os títulos, mas falando de uma espécie de hedonismo cristão, ou seja, o prazer que o cristão, é tirado exatamente deste conceito de Jonathan Edwards, dessa ideia de pericoreses, ou seja, que Deus, Ele tem prazer nas coisas que criou. Isso precisa, claro, irmãos, mudar a nossa própria concepção de como nós encaramos este mundo. Infelizmente, parte da nossa escatologia, as doutrinas que dizem respeito ao fim deste mundo, ou as coisas que acontecerão quando o Senhor Jesus voltar, negaram, infelizmente, que este mundo criado, ele também é verdade, isso é verdade, sujeito ao cativeiro da corrupção, como diz Romanos 8, mas é como se isso fosse simplesmente desaparecer quando o Senhor Jesus voltasse. Quando o Senhor Jesus voltar, melhor dizendo, porque Ele vai voltar.
Mas a Escritura diz que este mundo foi criado por Deus. É verdade que ele foi afetado pelo pecado, pela queda, mas ele será completamente transformado. Nós não iremos para um céu, para um outro planeta. Nós não vamos ficar nas nuvens batendo asas como os anjos. Não, este mundo será transformado. É por isso que nós podemos sim olhar ainda para a criação, para os montes, para as árvores, e temos verdadeiro motivo para preservar, para amar, nos alegrar em tudo isso que Deus fez. As expressões culturais legítimas, verdadeiras, devem ser objeto da nossa alegria, do nosso prazer, porque Deus tem prazer, diz o texto. O texto diz que exulte o Senhor por todas as suas obras. E literalmente é exulte o Senhor em todas as suas obras. Mas também sobre nós. Não é somente em Deus, não é somente Deus que se regozija, mas igualmente o salmista. A fé cristã é a fé da alegria verdadeira, do desfrute dos verdadeiros prazeres, dos prazeres não marcados pela presença e pela direção do pecado. Diz o verso de número 33, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Esse é o verdadeiro motivo. E o salmista então finaliza dizendo, convocando na verdade, para o louvor a Deus. A si mesmo novamente, assim ele termina, bendiga ou bendize a minha alma ao Senhor, e aos outros, quando ele termina dizendo aleluia, porque é uma expressão de convocação para todo o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, permita, ó Deus, que estas verdades da Sua palavra direcionem o nosso coração. Nós temos razões verdadeiras para adorarmos o Senhor, para nos alegrarmos nas coisas que o Senhor fez, nas obras do Senhor, como Tu te deleitas em tudo o que Tu fizestes. Ajuda-nos a olhar para a vida de uma maneira diferente, a querer o bem. Ajuda-nos a levar aquele que é todo bem, aquele que é o bondoso amigo, que é Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida de louvor e de honra ao Teu nome. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.